fazer a abertura, né? E depois o resto a gente toca. Bom, eu queria apenas passar algumas informações sobre como que o grupo, como que a gente vai desenvolver o curso, enfim. Primeiro que não houve nenhuma restrição à inscrição que não fosse a ordem de chegada das pessoas, a ordem da própria inscrição, né? Eu espero que o grupo seja o mais heterogêneo possível, né, e que tenha representante de todas as camadas da sociedade. Eu acho que seria muito salutar se a gente pudesse ter um grupo desse tipo. Tem uma comissão organizadora, que é a Anitta, da Unifesp, professora da Unifesp, o Célio Nori, do Fórum da Cidadania, a Gisele, da Unifesp, o Leonardo, que é do Fórum de Debates e Ação, a Márcia Reis, que é do FESBIS. O FESBIS é Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Tem o Newton, também do FESBIS. Eu sou do FESBIS. O Sérgio Rodrigues é do FESBIS. O Sérgio Cérvulo é do Fórum da Cidadania. O Sérgio Storck é da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. E o Baldo é da ABEF, representante de Santos nela, e pastoral, e da pastoral do Homem de Rua. Bom, eu verifiquei os e-mails, a gente contou direitinho lá, nós somos 71. Mas no Zap Ecofran nós somos apenas 38. E é muito fácil entrar, eu já tinha falado isso também, eu vou repetir, porque basta entrar no e-mail pelo celular e clicar no link que tem no próprio celular. E aí ele automaticamente você entra para o Zap, né? Uma coisa que algumas pessoas têm reclamado é que alguns links do material de leitura e do material de vídeo, alguns links às vezes não abrem. O que eu notei é o seguinte: se você clicar no link e não abrir, e você clicar no ladinho do link, bem no ladinho, muitas vezes ele abre, clicando fora 1,2 milímetro do link, ele abre. Se não abrir, o jeito é selecionar, copiar, colar e colocar na barra do Google, né? Dá Enter e ele, para mim, todos eles vieram, né? Se continuar tendo problema, aí tem que entrar em contato com a gente. Bom, eu queria agradecer o Sérgio Storck. O Sérgio Storck acho que não está presente. Ele foi da primeira mesa do Fórum Social da Baixada Santista, que nós fizemos em novembro do ano passado. Ele, junto com o Bispo, com a Ingrid e comigo. Então, ele deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial, né, nesse evento que também teve a coordenação do Fórum da Cidadania. O nosso grupo de coordenação, eu queria também agradecer, se bem que não tem muito sentido ficar agradecendo para quem é colega da gente e que tem o mesmo espírito da gente, né? Mas a Márcia e o Baldo, eles têm sido assim enfim, eles têm colaborado demais, né, com o andamento, com o preparo do curso, enfim, e é graças a eles que essas coisas estão ocorrendo. Queria agradecer também às professoras Anitta e Gisele, da Unifesp. Elas tentaram de tudo para ver se mantinham a parceria que a gente havia combinado. Nós fizemos 2 reuniões com elas, no núcleo, né, no núcleo de políticas públicas e sociais da Unifesp, mas não foi possível. Com a pandemia, as coisas ficaram muito complicadas na universidade, eles tiveram que rever todas as aulas, de aulas presenciais para aula virtual, e isso bagunçou muito o coreto da universidade. Agora, eu queria um agradecimento especial a Daniele.
A Daniele, ela não está presente, ela foi convidada, não pôde, ela tem um compromisso, um outro tipo de compromisso, e não pode estar presente. Foi ela que construiu o site. Eu pedi ajuda para ela, porque eu precisava pendurar o programa em algum lugar, e aí alguém me falou do Groups, do Google, né, do Google Groups. Conversei com ela, tal, daí acho que umas 3 ou 4 horas ela estava com o site pronto, um site que funcionou muito bem, que ajudou demais na organização desse curso. Eu queria ver agora também se o Baldo, né, o Baldo acho que vai falar também algumas palavras aí para iniciar, para a gente iniciar as falas, depois vamos ver outras pessoas que queiram falar também. Vamos lá, Baldo. Bom, boa noite a todos e a todas. Muita honra aí, nós estamos iniciando esse curso, né? Curso Economia de Francisco, curso Construção da Economia de Francisco, um trabalho que já vem sendo desenvolvido, né, há algum tempo, sendo construído, né, sendo formatado. Agradecer muito ao Pascoal, professor Pascoal, guerreiro, incansável na luta contra as desigualdades e por uma nova economia, né? E toda uma série de pessoas aí que ele já citou, né? A Márcia, a Daniele, o Newton Rodrigues, né? Grande liderança do Fórum da Economia Solidária da Baixada Santista, né? As professoras, enfim. Mas eu gostaria de agradecer em especial o momento que originou a criação do núcleo aqui na Baixada, né, que foi na ocasião do segundo Fórum Social da Baixada Santista, né, e que teve uma grande participação e foi realizado em dezembro de 2019 e propiciou o início dessa caminhada, né, da economia de Francisco na nossa região. E quando então a gente conseguiu aí firmar e criar o núcleo da Baixada Santista da ABEFSE, né? Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, né? Então, eu espero que todos aproveitem bastante aí esse curso, né? E vamos em frente. Tá? Obrigado. Queria ver se do Fórum da Cidadania, não sei se o Sérgio Cérvulo ou o Célio querem falar alguma coisa, e tiveram também uma participação importante na formatação do curso, nas reuniões lá no Fórum da Cidadania, enfim. Célio, você não está aí, Célio? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim, Célio. Tá. Só estamos ouvindo você, não estamos te vendo. Pois é, como é que eu não estou conseguindo? Mas, de todo modo, para não perder tempo, eu vou falar rápido as palavras, né? Bem, nós, do Fórum da Cidadania, estamos muito satisfeitos de que esse curso esteja sendo iniciado hoje, graças ao trabalho de todas as pessoas, né, coordenado pelo Pascoal, pelo Baldo e as demais pessoas que foram citadas. E a ideia de desenvolver o núcleo da economia de Francisco, né, como o Baldo falou, surge no contexto do segundo Fórum Social da Baixada Santista, quando nós convidamos para uma das mesas o Sérgio Stokes, da Articulação Brasileira da Economia de Francisco, que, junto com o próprio Pascoal, o Sérgio Cérvulo, que é o coordenador-geral do Fórum da Cidadania, e o bispo Dom Tarcísio, desenvolveram uma mesa temática sobre esse tema da economia de Francisco durante o Fórum Social da Baixada Santista. Pretendemos, então, desenvolver vários desdobramentos do Fórum Social da Baixada Santista. E o primeiro, exatamente, é este, né? O núcleo da economia, o núcleo regional da economia de Francisco, começando com esse curso e que certamente, ao seu final, estará propiciando diversos encaminhamentos, né, para a sua efetiva implantação na Baixada. Então, eu me congratulo com todos vocês, responsáveis pelo curso, e vamos continuar, então, unidos aí no sentido de implantar todos os desdobramentos que foram previstos no segundo Fórum Social da Baixada Santista. Muito obrigado.
Bom, antes de passar a palavra para o Eduardo Brasileiro, eu queria dizer o seguinte: eu acho que os trabalhos que nós vamos desenvolver no nosso núcleo da Baixada Santista, da economia de Francisco e Clara, eles estão apenas começando, né? Esse aqui é um momento muito especial, porque é a sementinha que nós estamos plantando. E nós vamos levar, sabe Deus, quanto tempo, né? Espero que a vida nos proporcione ver algumas transformações ainda a partir desse tipo de trabalho. Porque é o que o Papa diz, né? O Eduardo acho que vai colocar muito bem isso. O mundo do jeito que está não pode continuar, né? E ficou tudo muito mais claro ainda para aquelas pessoas que não enxergavam, agora tem tudo para enxergar, né, o mundo desumano que a gente tem, né? Bom, esse tipo de trabalho não é um trabalho que deva ter assim professores, né? Como eu dei aula durante 3 décadas e lembro de aulas que, enfim, a gente ia lá para o tablado e falava e achava no final das contas que tinha dado uma grande aula. O objetivo hoje não é esse, não é alguém vir aqui, né, em cada uma das aulas, né, e ficar, né, deitando sabedoria durante 2, 3 horas e depois ninguém participa. Hoje nós vamos ter uma fala do Eduardo, que é uma fala muito especial, porque ele conhece tudo sobre a economia de Francisco, as origens, os objetivos, como é que as coisas estão se dando em relação ao próximo encontro que deve acontecer no início do próximo ano. Mas o fundamental agora, tá certo, é que cada um de nós tenha assim a vontade, né, de participar sem tendo que ser estimulado para falar e para participar. Não precisa, está aqui é para falar, né? Não há restrição absolutamente nenhuma. E colocar as suas preocupações, colocar como ele enxerga o mundo novo que a gente deve transformar o mundo atual. Enfim, que a gente tenha muita liberdade para todas as nossas angústias e preocupações em relação a essa nova construção que a gente precisa fazer. Eu queria agradecer muito ao Eduardo Brasileiro a presença dele, né, a disponibilidade dele. O Eduardo Brasileiro é sociólogo, é membro da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, é membro do Grupo de Trabalho de Conjuntura do Instituto Cultiva e é, acima de tudo, um grande entusiasta da transformação para um mundo novo, né? O entusiasmo dele realmente contagia a gente. Então, Eduardo, você está com a palavra. Pascoal, muito obrigado pelo convite, a todos, né, a todas, né, o Baldo, Márcia, Newton. Eu lembro da conversa que nós tivemos, o que faz alguns meses, né? Uma conversa inicial, era um grupo muito bom, alguns estão aqui, eu estou vendo a Conceição ali embaixo, né? Estou vendo o Sérgio, tantos aqui e outros que eu não estou vendo aqui, porque às vezes a internet suga a pessoa e não aparece. Queria agradecer demais este convite e parabenizar, porque nós estamos falando de uma iniciativa protagonista no Brasil. Não há curso sobre economia de Francisco e Clara no Brasil ainda. Ou seja, nós temos um momento... A Ângela está aqui também, agora eu acabei de ver aqui. Oi, Ângela, que bom te ver. Não há no momento aqui no Brasil nenhum curso pensando em economia de Francisco e Clara. E vocês, frutos de um processo coletivo tão bonito que é o Fórum Social, em especial o Fórum Social construído na Baixada Santista, dão alma e fazem aquilo que o Papa Francisco chama, na Evangelii Gaudium, que é primeirear, né? Fazer primeiro alguns movimentos e com esse primeirear, né, fazer acontecer.
Então, agradeço demais e a confiança de estar nesse primeiro momento com vocês aqui dialogando. Eu pensei, porque todo diálogo é um diálogo novo, né? E o Baldo é um companheiro que comigo a gente conversa muito sobre oratória, sobre fala, ele sempre me dá umas dicas, é um cara extraordinário, o Baldo. Eu pensei em começarmos a conversar trazendo a Gênese, né, e os desafios que são propostos pelo encontro do Papa, né? Então, agradeço em especial, até anotei aqui o pessoal do FEBS, os fóruns, a Unifesp, todo esse grupo, esse conjunto que faz o Fórum Social e que faz essa iniciativa do curso. Eu acho que é uma iniciativa que bom que está gravada, porque se gravada dá para ser material de estudo para outras pessoas. Se vocês quiserem depois, se isso entra, coloca no YouTube, isso daí fica material para as pessoas estudarem, né? Sobretudo os diálogos que todos falam aqui. Acho que é muita coisa. Bem, e eu começaria por aí. Eu preparei alguns slides, até eu acho que dá para eu... não dá para eu colocar... foi a Márcia que eu conversei, né, Márcia? Mas... O Baldo, desculpa, Eduardo, dá para você colocar se você quiser. Eu vou... você vai me colocar como host? Porque aqui estou desabilitado. Espera aí que eu vou te habilitar. É uma questão mais... Pronto, dá uma olhada. Se você não conseguir, eu coloco. Deixa eu ver. Agora liberou. Obrigado. Eu vou começar com uma coisa mais inicial, mostrando tudo para todo mundo aqui caminhar junto, né? A equipe e a galera que está fazendo o curso, que eu tenho ansiedade para ouvi-los também. Então, vamos ver se eu consigo fazer uma fala inicial aí. Vamos 20 minutos condensando tudo e a gente começa a conversar. Então, vamos começar por esse chamado do Papa. Vocês estão vendo? Ok. Ótimo, legal. Então, o chamado do Papa Francisco fez aqui no Brasil surgir uma articulação brasileira, né? A articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Como o José Pascoal falava, nós formamos uma articulação porque o chamado do Papa é um chamado de um pacto. Prevê, então, a união de diversas iniciativas e forças da sociedade organizada para pensar um novo projeto de sociedade. E ele pega muito aquela questão da crise, né? O Papa Francisco usa até a leitura dos chineses, né? Os chineses, para caracterizar a crise, eles usam 2 caracteres, né? A palavra crise, né? O caractere da oportunidade e o caractere do aprofundamento de um problema, né? São 2 imagens que os chineses utilizam para pensar a crise. E a crise que nós estamos vivendo, de diversas maneiras, ela se trata de uma crise de uma sociedade, não uma crise somente econômica. É uma crise de sociedade, né? Nós estamos falando, então, portanto, de um chamado do Papa Francisco a recompor um tecido perdido na sociedade. E esse tecido há séculos, há décadas, né? Movimentos populares, entidades da organizações e entidades da sociedade civil falam: nós precisamos combater o mal do século, que é, né, a desigualdade causada pela fome, pela falta de políticas públicas, pela ausência de direitos, pelo genocídio, pelo extermínio dos povos. E ali está, né, um desafio econômico genuíno, né? Então surge a nossa articulação como um esforço para reunir pessoas e fazer coisas que aqui a Baixada Santista está primeirando, né? Que é fazer cursos, formações, incidir na sociedade o olhar da esperança diante da nossa economia. E aí, o Papa faz uma convocação em 1º de maio do ano passado, dizendo o seguinte, né? Um evento que nos ajude a estar juntos e nos conhecer e que nos leve a fazer um pacto para mudar a atual economia e dar uma alma à economia do amanhã. O tema do Papa Francisco é realmar a economia, né? Uma economia diferente, que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a depreda. Esse chamado do Papa Francisco, aí está nessa foto ele e o Joseph Stiglitz, que é o idealizador do projeto, né? O que veio e falou para o Papa: a gente podia fazer um encontro com economistas. E aí foi falando na cabeça do Papa, e o Papa trouxe a ideia desse processo de discussão de uma nova economia. A gente vai falar sobre o caráter Francisco nesse espaço, né? Mas antes, qual é o desafio colocado, né? Nós
costuma-se falar que nós estamos com uma democracia colapsada na nossa sociedade brasileira, né? Em crises econômicas que se prolongam em desemprego e precariedade, num terrorismo que fratura a convivência humana e dá amparo à restrição da liberdade, numa marcha insensata rumo à destruição da terra, numa cultura dominada pelo entretenimento, construída sobretudo sobre os baixos estímulos da sociedade, uma galáxia de comunicação dominada pela mentira, agora chamada também de pós-verdade, né? Eu acredito nisso, isso é uma verdade. E todas elas também carregam o peso da crise política entre a ruptura de governantes e governados. Isso se diz como um colapso de uma democracia, né? Mas isso se toma essa dimensão que nós estamos vendo graças ao que a gente chama, devido ao que a gente chama, graça nenhuma isso, né? Ao que nós chamamos do advento de uma sociedade neoliberal, né? O neoliberalismo, nos últimos 40 anos, né, construiu em governos no mundo inteiro, né, uma sociedade onde constrói uma nova subjetividade do sujeito. Ou seja, homens e mulheres formados a partir de uma nova subjetividade, a subjetividade empresarial, que toma, né, as esferas da nossa mentalidade, tornando ela voltada para o lucro, para a competição, para a acumulação e para o consumismo como identidade do ser, né? Ou seja, é aí que nós estamos, né? Nós estamos numa democracia em colapso? Não, nós estamos num colapso de sociedade, né? E o colapso da nossa sociedade, ou seja, enquanto rasgamos o tecido da convivência social, devido a essa captura que os mercados fizeram da economia. E uma captura que a necropolítica fez diante da democracia. Necropolítica naquele termo do filósofo cameronês chamado Achille Mbembe, que diz, né, necropolítica, né, a política de morte, que escolhe aquele que morre e aquele que não morre, né? Uma política voltada naquela lógica Foucaultiana de uma política construída a partir do governo sobre os homens e as mulheres, né? Então, essa é uma sociedade em que há o império dessa lógica de governo capturada pelos mercados. E mercados, a gente precisa muito perceber essa dimensão do mercado, que é essa construção da insuficiência respiratória da economia, né? A economia perde força com o mercado, porque o mercado ele gera um fluxo de acumulação que desestabiliza a geração de trabalho na economia, desestabiliza o investimento em políticas públicas, desestabiliza o investimento em pessoas, né? Não só em políticas para pessoas, mas também para as pessoas desenvolverem seus lugares no mundo. Há um fluxo que causa um grande problema dentro da nossa economia. E, portanto, esse chamado do Papa Francisco vem para realmar esse processo, colocando uma nova cultura no bojo da discussão da sociedade, né? Ou seja, amalgamar uma discussão na sociedade que não vai vir dos grandes, mas que precisa ser construída num movimento social global entre pessoas interessadas nessa transição de sociedade. Então, o Papa Francisco, no seu governo enquanto Papa, ele traz umas dimensões super interessantes e super pensadas, que primeiro, para dentro dessa grande encíclica dele, né, que é a Laudato Si, louvado sejas, ou seja, sobre o cuidado da casa comum, traz toda essa dimensão reflexiva para a sociedade. E ele diz nesse texto aqui, deixa eu só ver aqui, vocês estão... consegui. Tinha uma barrinha com vocês aqui, eu não conseguia ler o texto. Ele diz o seguinte na encíclica Laudato Si. A cultura ecológica não pode ser reduzida a uma série de respostas urgentes e parciais aos problemas que surgem em torno da degradação do meio ambiente, do esgotamento das reservas naturais e da poluição. Deveria ser uma aparência diferente, um pensamento, uma política, um programa educacional, um estilo de vida e uma espiritualidade
que forneçam uma resistência ao avanço do paradigma tecnocrático. O que o Papa Francisco chama de paradigma tecnocrático é a dominação de uma economia tomada aí pelas tecnologias que colocam o lucro, as finanças e o progresso do capital acima da vida das pessoas. Então, a cultura ecológica, proposta na encíclica Laudato Si, ela faz o casamento que nunca houve entre o movimento social e o movimento ambiental, né? E ele diz, não há uma crise ambiental e uma crise social, há uma crise socioambiental, né? Nos anos 70, anos 80, o pessoal que atuou muito nessa época, e às vezes mais do que eu, né? Porque eu sou depois dessa época, sabe que nós temos, na época, nos anos 80, os verdes, você os ecochatos, né? E sempre nessa dissociação da política para a natureza, da política para o homem e mulher. Isso se trata do grande desafio do nosso século, convergir as lutas, né? E o Papa Francisco, muito atento a isso, escreve um documento que bebe das fontes de Leonardo Boff, com a Carta da Terra, de Vandana Shiva, na Índia, com o direito à luta pelas sementes, e de tantos outros pensadores e pensadoras do sul do mundo, ou sempre esquecidos do mundo, que por muitas vezes foram até perseguidos, para construir esse projeto de sociedade, que é muito maior do que um projeto simplesmente de uma economia de mercado, uma nova economia de mercado. Não. É uma ruptura desse sistema. E aí, atento a isso, depois do lançamento dessa encíclica, há 5 anos atrás, ele promove um sínodo para a Amazônia, que é uma discussão sobre a ação da igreja dentro da Amazônia, e posteriormente ele já chama um encontro para discutir novas economias, que seria em março agora, e em seguida uma discussão sobre um novo pacto educativo, que será também em seguida. Nós estamos com um problema, inclusive, Pascoal, você até comentou, a organização na Itália insiste que o encontro ocorra em novembro, e é um absurdo, a gente está falando, né? Se o encontro da economia de Francisco acontecer em novembro, o Brasil, sobretudo o Brasil, na América Latina, está comprometido, e o Brasil não vai, né, para um encontro desse, dada a pandemia, e nós estamos até escrevendo uma carta, enquanto jovens, para a organização lá, porque é um absurdo eles insistirem. E os diálogos nas vilas estão que vai acontecer esse encontro em novembro. Isso daí é um enorme boicote, inclusive a participação do mundo, reduz. Então tem um probleminha aí que a gente tem que administrar na questão com a organização do encontro lá em Assis. E para esse encontro, então, o Papa Francisco ele pensou essas diretrizes do que seria esse realmar a economia. Existe uma coisa na lógica da economia que é assim, a economia foi colocada para a lógica da construção do mercado. Por isso que falar com as pessoas de economia é muito difícil, né? As pessoas falam, nossa, que papo chato, é bolsa de valores, é cálculo, eu não gosto de matemática. E é muito interessante, até o padre da minha paróquia, ele falou, nossa, eu não sabia que você entendia tanto de economia. Eu falei, eu continuo sem entender a economia. Eu não entendo muito de economia, desses números, desses cálculos, dessas lógicas de mercado, eu não entendo. O que a gente sabe é da economia no genuíno dela, que é a administração da vida em sociedade. A economia como um processo de cuidado da sociedade, de administração dela. Não é à toa que é presente 3 dimensões no Papa Francisco na sua fala, né? Oikomene, né? O cuidado da casa, né? O ecumenismo, a ecologia como um cuidado do sistema vida e a economia como administração da casa, né? Esses 3 ecos presentes na discussão que o Papa Francisco faz. E aí o desafio de realmar a economia é retomá-la a vida na esfera da vida das pessoas. Bem, existem políticas macros que precisam ser discutidas com mais afinco para que a gente volte a discutir na sociedade brasileira uma economia voltada para a vida, não uma economia antropocêntrica ou dinheirocêntrica, né? Que é uma economia voltada para as finanças, né? A nossa economia precisa ser biocêntrica, voltada para a vida, bios, né? Onde a vida está no centro. Nós precisamos vencer algumas ideologias. Então, eu gostaria de colocar algumas ideologias produzidas pelo sistema neoliberal nas últimas décadas, né? A primeira é a do crescimento, né? Economia
A economia é sempre tratada assim, né? Você precisa estabilizar, né, a economia, você precisa estabilizar o mercado, depois você precisa começar a crescer para depois você distribuir, né? Aí essa estabilização é gerada como a gente precisa alcançar as metas fiscais. E dessas metas fiscais cria-se a ideia das metas fiscais, né? Cria-se a ideia, a dimensão, né? De que você precisa fazer reformas no Estado, enxugar o Estado. Com isso, o consenso de Washington, que ocorre nos anos 90, final dos anos 80 para o começo dos anos 90, promove uma série de medidas com essa palavra, usa essa palavra inclusive austeridade, né? Austeridade econômica, austero é uma coisa importante, né? São Francisco de Assis foi um homem austero, né? Foi um homem que viveu com pouco, mas a austeridade que se é colocada aí de São Francisco é uma austeridade de viver com o simples, né? Ter uma relação com a natureza, e não essa austeridade do Estado, que é da economia, que é acabar com o Estado e dar todo o poder e dimensão às iniciativas de cunho privatista, de cunho de uma família, de um grupo, ou, como nós conhecemos na história brasileira, das elites brasileiras que nunca saíram do poder, mas vivem de renda, né? Mantendo seu status e sua influência no poder político, né? Então, essa ideia da estabilização para depois crescer, para depois repartir, redistribuir, nunca ocorreu no Brasil. E é um grande mito que se atravessa décadas produzindo de uma ideia de economia, né? Essa ideia da austeridade fiscal para a distribuição posterior. A distribuição nunca ocorre, né? A distribuição nunca ocorre. E onde a gente se busca teses para discutir uma nova economia a nível macro, né? Aí tem 3 exemplos, depois tenho mais para mostrar, né? A ideia de democracia econômica, resgatar governança corporativa, sistemas transparentes de informação e de maior equilíbrio entre o Estado, as corporações e as organizações da sociedade civil. Hoje, cada um desses está num canto. A sociedade civil, as organizações da sociedade civil, escanteadas até do poder político, porque as medidas dos últimos anos geraram aí o escanteio dos conselhos participativos e dos organismos da sociedade, e também, né, o Estado, né, eu não sei se vocês já viram, mas tem um Roda Viva muito interessante da Maria de Conceição Tavares, que é uma economista portuguesa, luso-brasileira, falando, né? E ela brigava muito, né? Naquela época, porque precisávamos desvincular o Banco Central, desvincular. E esse sonho da elite brasileira só ocorre com o governo Temer, né? Que desvincula o Banco Central do controle do Estado, e com isso os mercados começam a surfar no Brasil, né? Então a democracia econômica é voltar para a gestão do povo, os controles dos bancos, do federal, como nos Estados Unidos, o Federal Reserve, né? Essas entidades dos bancos centrais que controlam as economias e que não têm eles controle sobre ninguém. Sobre eles ninguém controla. Depois, um segundo ponto, a democracia participativa. E esse ponto é fundamental para a questão da economia, né? Sistemas adequados de informação, gestão e descentralização para a ampla participação da sociedade, né? Então, a taxação dos grandes fluxos financeiros é uma coisa que se fala muito e tomou força devido à Covid-19. Os movimentos sociais deram força, e agora um grupo de milionários benevolentes resolveram apoiar isso num manifesto essa semana, não sei se vocês ficaram sabendo. Também renda básica universal, uma demanda que inclusive toma muita força porque países capitalistas civilizados já fizeram uma medida como essa, né? Que é a garantia de uma renda mínima para que as pessoas sobrevivam, né? E o Brasil vive num regime capitalista predatório, não é nem só um regime capitalista, é predatório. Políticas sociais de acesso universal, público e gratuito, né? Novas economias, a economia voltada para a vida é uma economia que garante políticas públicas de acesso universal e público, e isso é uma coisa desafiosa no Brasil, sendo que elas estão sendo desmontadas nos últimos tempos. Os sistemas financeiros como serviços públicos, isso é uma geniosidade do professor Ladislau Dalbor, que fala muito sobre isso, né? Os sistemas financeiros
voltados para a vida das pessoas, né? Não voltados, sobretudo, para a taxação e controle deles, que é uma coisa que não se fala e é uma coisa que nunca foi popularizada, inclusive pelos campos da esquerda, da direita. Nunca se falou de sistemas financeiros como serviços públicos. Sempre o serviço público no Brasil foi uma coisa tratada com muita ojeriza, né? Economia do conhecimento, isso é importante dizermos, né? Economia como uma forma de discussão da sociedade, não somente agora dominada pelos economistas, né? Um diálogo transversal, transdisciplinar, que o Papa Francisco nos propõe no Encontro em Assis, e a democratização dos meios de comunicação, que é um eixo importante para debatermos diante desse cenário de oligopólios, né? Grupos que controlam a nossa economia. Bem, mas de onde parte o Papa Francisco para chegarmos nessas políticas de que é o que eu estou dizendo aí de realmar a economia, né? Parte do paradigma que nós conhecemos do bem viver, né? Para nós, da América Latina, o bem viver, para a África é o Ubuntu, e para outros países ou regiões ou povos do mundo, cada um tece, costura a sua ideia, né, de uma sociedade a partir do paradigma ou da mudança de sociedade, né, uma sociedade diferente. O bem viver, para nós aqui, na carta que nós fizemos, Carta de Francisco e Clara, trata sobre isso. É necessário reconhecermos que é preciso produzir economias, né? Sairmos do monopólio e da homogeneização que o sistema capitalista causou. Necessário economias no plural, economia solidária, populares, criativas, colaborativas, a economia circular e a ecológica, as economias da dádiva, a festa, a comunitária, a comunhão. Ou seja, está voltando para aquelas economias tratadas nos territórios dos povos, né? A economia da dádiva dos povos indígenas que tratam a vida como uma partilha. Tem um texto muito bonito dos povos sobre isso. A economia feminista das mulheres, as economias camponesas e tradicionais, a economia do cuidado, a economia doméstica, as economias digitais e de software livre, a economia da cultura, o mundo do trabalho, enfim, as economias vivas. Esse chamado de realmar a economia, tratarmos as economias, ou seja, descentralizarmos o controle da economia tratado só por um setor da sociedade. Mas agora, tratado a economia a partir do seu local. Na Zona Leste de São Paulo, onde eu estou, gente, está acontecendo um processo muito interessante que nós chamamos, e é daqui que eu quero também conversar sobre as metodologias com vocês. Eu vou até agora para não cansar vocês, deixa eu só ver onde eu... para a gente se ver um pouquinho também. Na Zona Leste de São Paulo, nós estamos fazendo uma iniciativa que a criação de um banco de desenvolvimento comunitário, né? Estamos pegando as ideias de economia solidária e o bispo da região Belém, que é a região episcopal Belém, onde foi bispo Dom Luciano Mendes Almeida, ele está muito interessado em desenvolver com uma comunidade bem pobre do bairro, construir uma rede de economia, ou seja, pensar nas cooperativas, nas entidades, nas organizações e construir este banco como uma proposta concreta da economia de Francisco e Clara. Produzir uma moeda local, colocar as pessoas em comum diálogo, trazer as pessoas para serem comunidade mais genuinamente, ou seja, na partilha e esforço de luta, e por si só, né, construir um protagonismo diante desse cenário de desemprego, né, estrutural que vem por aí, dado a Covid-19, então vai ser algo muito violento. Então surge essa ideia e eu estou ajudando eles a pensar esse banco comunitário. Essa iniciativa é super interessante, porque a economia de Francisco e Clara, essa proposta do Papa Francisco, ela bebe das discussões macros que eu falei há pouco de uma maneira bem rápida com vocês, democracia participativa, mas ela parte essencialmente dos territórios começarem a se apropriar de suas economias, né? Discussões territoriais para a economia, no desenvolvimento de reflexões comunitárias, onde as pessoas começam a organização coletiva a pensar em saídas para a economia que estão vivendo, né? A economia de morte que está aí, essa que mata e exclui, e forjarem, nesse exato momento, uma dissociação seletiva e temporal dessa dependência, porque você começa a gerar trabalho local, você começa a gerar uma moeda local. O Newton, é claro, o Newton, a Márcia, que são dos fóruns da economia solidária, sabem mais do que eu, claro. Mas eu estou dizendo assim, um exercício para que nós façamos essa dissociação
desse sistema e construamos pelo tecido da solidariedade, que é movida à economia solidária, né? A Márcia e Newton sabem disso. Desse tecido da solidariedade, a gente tece também uma cultura nova. Porque, veja, a gente não está fazendo uma discussão na economia de Francisco e Clara só de precisamos de um novo sistema econômico. Precisamos de uma nova cultura que assente um novo sistema econômico. Não tem assento um novo sistema econômico numa cultura como a nossa, né? Dependendo dos bairros aqui na Zona Leste que a gente começar a falar de economia solidária, eles vão ignorar a gente, mesmo que sejam católicos das nossas comunidades, porque eles não estão nem aí para essa lógica da solidariedade. Vejam como foi difícil o cenário da pandemia que nós vivemos, as pessoas se conscientizarem, as mais privilegiadas, de usarem uma máscara em respeito ao outro. É aí que reside a discussão da economia de Francisco e Clara, numa questão de discussão territorial, né? E territorial não com todos do território, né? Mas com aqueles que mais precisam, daqueles que precisam, inclusive serem escutados com as reflexões, com as angústias, com os processos de violência que sofreram, e com isso construirmos um processo, um pacto coletivo, né? É daí que surge, né? E aí eu fiquei muito feliz que o bispo entendeu essa dinâmica e fomos para agora estamos pensando a partir de um bairro bem fragilizado, bem pobre, que é o bairro de Sapopemba, né? Bem, e isso, gente, é uma dinâmica que promove uma educação, educar para uma cultura do discernimento, da proximidade e da solidariedade, né? É uma solidariedade diante da desumanização, né? Nós estamos vivendo um momento de desumanização e há uma necessidade de que exista uma ação conjunta. Então, essa discussão, né, é muito importante. A Valéria colocou uma questão interessante da Mumbuca, né? Eu conheci há pouco essa iniciativa dela, de lá de Maricá, e muito potente. Inclusive, diante dessa crise, Mumbuca está rodando na cidade toda, enquanto do outro lado o real nem circula na cidade diante dessa crise da pandemia, né? Porque os mercados tiram o investimento. E a Mumbuca, que é a moeda comunitária local da vida, né? Como a Valéria colocou, e é verdade. Então, a economia solidária surge com mais força nesse processo de discussão. Bem, e aí o que nós temos, né, é esse desafio, né, de realmar a economia como um grande movimento social. Para encerrar, para não ficar muito longo minha fala, o Papa Francisco, portanto, ele chama essa discussão, agora eu vou voltar com vocês para os slides, ele chama essa discussão em nós pensarmos essas três dimensões. Primeiro, espaços e comunidades. É necessário retomarmos os espaços de discussões comunitárias. As ecovilas, as redes de economia solidária, as associações de ajuda mútua, que inclusive são voltadas para ajudar os mais pobres que estão sofrendo por conta da falta de emprego. Essas redes de espaço e comunidades são necessárias, porque é elas que assentam um segundo movimento, ou segunda estrutura, que é a construção de um movimento social, global, nacional ou estadual, municipal, que construa discussões de forte apelo, né, ou aí o movimento social, né, para incidir no poder público, para discussões sociais, políticas. Então, o movimento social ele é essa amálgama, né, da discussão dos espaços e comunidades, para aí sim nós dimensionarmos uma discussão de Estado, né, conseguirmos exercer um debate sério nas eleições, investir em pessoas que discutam nas eleições. A economia de Francisco e Clara, portanto, é a criação de um movimento social. A gente acredita que global, não nacional, não local. Ele é local, ele é comunitário, ele é estadual, mas ele, em essência, é internacional, porque a gente se liga com o Papa Francisco a diversas outras iniciativas no mundo que também estão lá no cantinho deles, batendo no teto dos privilegiados, para que eles percebam o espaço de onde estão. Em Assis, vamos debater em cima desses trabalhos aqui, né? São 12 vilas temáticas que vão ter os debates voltados, né, para as finanças, né, mexer nesse capital financiarizado, como é que faz isso, trabalho, né, e cuidado, né, como a gente pensa a dimensão do trabalhador, da trabalhadora, energia e pobreza, desafios e discussões de energia e pobreza,
agricultura e justiça, né, a reforma agrária, as dimensões da soberania alimentar, negócios de paz, pensando o universo empresarial, como ele foi produzido, como ele é um ambiente de guerra, de competição, mulheres e negócios, né, pensando no lugar da mulher, mulheres e negócios não, mulheres e economia, né, pensando a mulher na economia, CO2 e desigualdades, vocações e profissões, né, negócios e transições, vida e estilo de vida, políticas da felicidade, e nós temos políticas da felicidade, e nós temos essa rede acontecendo, né, para que a gente perceba uma coisa. São discussões que, muitas das vezes, até os próprios mercados estão interessados nessa discussão do Papa. Por isso que a importância do movimento popular e do movimento social. Porque, às vezes, os empresariados, essa galera de um novo verniz para o capitalismo, para continuar lucrando, tem muito interesse nessa proposta do Papa Francisco. Por isso, a criação de uma articulação, da discussão com os jovens, e os jovens irem para lá para pautarem, não para serem pautados, isso é muito importante, gera uma disputa séria para que a gente não perca os ideais do Papa e a galera de empresas, corporações que está interessada, sabem que estamos vivendo um período de transição, engulam a proposta do Papa e voltemos a um verniz de capitalismo com um rostinho novo de uma economia mais light e tudo mais. Bem, e qual é o paradigma? Eu acho que é o paradigma do que o Papa Francisco chama da cooperação, né? A nova economia, ela parte por essa visão, né? Baseada em relacionamentos e não em lucros. Contrária à mentalidade do mundo. Ou seja, somente se descobrirmos, como diz o Papa Francisco aí no texto que eu estou mostrando para vocês, que nossa verdadeira riqueza são relacionamentos e não os meros bens materiais, podemos encontrar maneiras alternativas de viver em uma sociedade que não seja governada pelo Deus dinheiro, um ídolo que a engana e a deixa cada vez mais desumana e injusta, e o Papa Francisco também dirá, mais pobre. Né? Essa é uma dimensão verdadeira da economia de Francisco, né? Uma voltada para a cooperação. Bem, então, gente, esse movimento nacional brasileiro, que vocês são parte, traz essa discussão das novas economias com urgência. E cabe a nós, né, cada um das suas possibilidades, vencer essa sociedade do desempenho, né, produtora de uma vida feliz, que nega toda a complexidade dos desafios humanos, né, que geram seres humanos cada vez mais infelizes, adoecidos, e realmar a economia superando essa ideia de desenvolvimento, né? Uma outra lógica de produção, uma outra lógica de relação com a sociedade, né? Que vale muito aquela discussão, né? Um arranjo novo para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é o trabalhar menos para trabalhar em todos, produzir o essencial, mas também distribuir tudo que é produzido, né? Essa lógica dá um arranjo novo à economia, né? Um arranjo que produz um novo cenário de uma economia voltada para a vida das pessoas. Eu já fui mais de meia hora, desculpa, gente, então gostaria de ouvi-los e também entender um pouco como é que está chegando essa proposta do Papa para vocês. Mas, só para encerrar, a discussão que o Papa coloca abre um processo que não morre em Assis, né? 280 jovens brasileiros vão para Assis, são compromissados a fazer as discussões lá, mas a discussão ela já cresce nos processos que são abertos aqui, né? Então, vocês no Fórum Social, aqui, a CNBB, pela Igreja Católica, lançando a 6ª Semana Social Brasileira, que vai debater em todas as igrejas católicas a questão do terra, teto e trabalho, são essências muito importantes que faz este fórum e outros grupos tomarem fôlego para a gente debater com o povo de maneira verdadeira a economia e reconstruir processos de luta e esperança que nós somos tão carentes, né? Mas quanto mais difíceis são os tempos, mais potente deve ser a nossa esperança. Vamos aí. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, Eduardo. E já vamos passar aqui para as perguntas que já foram postadas aqui no chat. Então, a Ângela, ela está perguntando, né, uma parte você já respondeu, mas como está esse movimento, né, de economia de Francisco a nível mundial e existem contatos com outros países, né? Que a coisa está em andamento, de certa forma, né? Dentro desse cenário de pandemia,
Da mesma forma que a gente está reunido aqui virtualmente, né? Outros grupos também estão se reunindo. Como é que está isso, Eduardo, nesse momento? Já responda? Tá. Bate e volta, então, rapidinho, né? Nós estamos em diálogo com os jovens que estão selecionados da Argentina, tem até um diálogo com eles essa semana para saber como eles estão lá. No Brasil, o Brasil foi um dos únicos países, ou o único, a gente não sabe de outro, que construiu uma articulação para construir um processo de discussões para ir para CIS. No mundo não teve isso, então os jovens estão se reunindo a partir das vilas. E quando eu discuto uma parte e não discuto todo, isso fica muito comprometido, né? Então, tem jovens discutindo a questão da mulher, jovens discutindo a questão das finanças, jovens discutindo, e não está discutindo o pacto como um todo, isso é grave. Então, a gente tem olhado com muitas ressalvas vários países que não estão nesse debate. A organização central em Assis está fazendo webinars, né, esses encontros online, mas não está forte esses encontros online da organização. Nós estamos em 34 aqui. Ontem eles tiveram um diálogo com a Vandana Shiva, tinha 50 pessoas assistindo o diálogo. É um diálogo mundial, ou seja, um diálogo muito fraco. Eles estão com alguns problemas de comunicação com os jovens no mundo inteiro, né? Mas nós temos feito diálogo com a Argentina, até combinamos uma data hoje, e com a Bolívia também, que tem jovens organizados. O MST colocou algumas preocupações, né? E a gente tem dialogado, porque quem está na coordenação do encontro em Assis são os focolarinos, o pessoal da economia de comunhão. Isso é muito bacana, que tem uma tradição da discussão da comunhão, né? Com muita força, isso é muito interessante. Mas eles colocaram para que a discussão lá não seja da economia de comunhão, mas seja da economia de Francisco, e claro, seja algo maior, né? E nós concordamos. Não sei se eu respondi. Respondi? Eduardo, também aqui a Luciana, ela pergunta se você tem conhecimento de alguma pesquisa sobre as experiências de moeda solidária, né? Você citou, por exemplo, né, essa iniciativa que está tendo lá no seu território mesmo, né? E também foi conversado sobre lá Maricá, né? A moeda local. Mas você tem algum conhecimento nesse sentido? Nisso, o fórum deve saber mais que eu, mas eu sei que a rede de bancos solidários, bancos comunitários, tem um site, né, Bancos Comunitários, gerido pelo pessoal do Banco Palmas, que coloca lá as iniciativas como estão divididas no Brasil. Isso é super interessante, né? É bem bonito. Lá, acabei esquecendo de outra iniciativa. Lá na Amazônia, o pessoal de Itacoatiara fez um diálogo sexta-feira à noite passada, querendo construir um diálogo de banco comunitário, bancado pela diocese. Super interessante, né? Porque gente de igrejas que não estavam envolvidas estão querendo por conta do chamado do Papa, né? Então, gente como nós aqui podem muito gerir, ajudar a pensar esses processos, animá-los, né? E com o advento aí do Zoom e Meeting e companhia, né? A gente faz diálogo com todos os lugares, né? Então, é muito interessante. Então, tem muitas iniciativas. A economia solidária tem mais de 115 bancos comunitários no Brasil, de desenvolvimento comunitário. Então, vale a pena a gente ver o filme chamado Palmas, inclusive. Tem um filme no YouTube chamado Palmas, documentário Palmas, acho que chama. E é a história do primeiro banco de desenvolvimento comunitário e o que eles conseguiram realizar na comunidade. Isso é potente demais, muito importante. Em Maricá, viu? Pois não, pastor. Em Maricá, tem uma iniciativa muito interessante da prefeitura, que eles separaram um pedaço do orçamento, né, e fizeram esse pedaço, eles distribuíram para a população na forma de moeda social, né, Mumbuca, né? Então, isso acho que é uma iniciativa extraordinária, né? Se pudesse acontecer em mais municípios, você separar um pedaço do orçamento, né, e distribuir entre as pessoas nessa moeda local, né? Moeda local que só é utilizável ali no próprio município, né? Então, isso provoca todo um ambiente de desenvolvimento e a parte mais importante, né, desenvolvimento daquilo que é realmente preciso desenvolver
de acordo com as necessidades da população e não de acordo com o mercado. Acho que esse ponto é fundamental. Economia de possibilidade, né? O Sérgio se inscreveu aqui para falar. Sérgio, por favor, a palavra é sua. Ligar o microfone. Sérgio. Aí, ele abriu. Oi, Sérgio. Legal. Bom, 3 minutos, né? Eu peço desculpa para vocês se volto a alguns daqueles temas que eu tratei na última reunião. Achei a exposição do Eduardo muito brasileiro, muito bonita, mas é tudo idealismo. Essas experiências que o Pascoal está falando, vocês estão falando, existem, não é de agora, existem há muitos anos, há muitos anos. E todas elas, ainda quando, pelo seu volume, têm o condão de influenciar no mercado local, elas não mudam o fundamental, que é aquilo que Max Weber chamava o espírito do capitalismo. Não mudam e não mexem no espírito do capitalismo, na força do capitalismo e da ideologia do capitalismo que nasce das suas práticas e, principalmente, do seu sistema produtivo. Entre esses 10 temas que vão ser tratados, eu não vi este tema que é o fundamental, o mais fundamental, o sistema produtivo. A economia ela se desenvolve em 2 planos. Um plano é a produção e outro plano é a distribuição. E nós estamos tratando apenas do plano da distribuição. Bom, então, algumas referências. E acontece o seguinte, o sistema capitalismo, se porventura nós conseguimos dar eficácia a uma sugestão dessas, que é diminuir os efeitos da financiarização da economia, que é o que faz a economia doente hoje, se nós conseguirmos isso, e para conseguirmos isso não basta tributar a financiarização, temos que acabar com a financiarização da economia. Se nós conseguirmos fazer isso, nós voltaremos à economia capitalista clássica, os mecanismos clássicos do capitalismo que estão aí e que nos trouxeram a este ponto, que estão bem exemplificados na crise norte-americana de 2008 e na crise da pandemia que nós estamos vivendo agora no Brasil, e que deixam bem claro o seguinte, que aquilo que nós dizemos, a autoridade política, o Bolsonaro no Brasil, o Trump nos Estados Unidos, é apenas um CIO do poder econômico, assim como o prefeito de Santos está a serviço por exemplo, a Terracom, que quer fazer uma empresa de incineração de lixo aqui, e vai conseguir, porque o que nós fazemos? Nós nos damos as mãos, nós nos reunimos, nós batemos a porta do judiciário, mas nada disso tem o poder de vencer, de derrotar o poder econômico. Bom, vejam bem, eu não sou materialista, mas a cultura se edifica em grande parte sobre as práticas. Vocês sabem muito bem que na Idade Média, e também não sou medievalista, na Idade Média, o senhor feudal era, ao mesmo tempo, representava o poder econômico, ao mesmo tempo que representava o poder político. O poder político estava acima do poder econômico. O capitalismo inverteu essa equação. Hoje em dia, o poder econômico está acima do poder político. A nossa grande meta é voltar ao que nós tínhamos antes, colocar o poder político acima do poder econômico. Esta é a nossa meta. Bem, e eu estou dizendo para vocês que todas as análises conjunturais que são... sim, vamos voltar à questão do Trump. Eu tenho 3 minutos, estou aflito por causa desses 3 minutos. Vamos voltar à questão do Trump e à questão do Bolsonaro. O governo brasileiro adotou providências muito prontas com relação à pandemia. Ele concedeu R$1 trilhão para os bancos.
concedeu R$1 trilhão para os bancos. Assim como o governo norte-americano, em 2008, fez algumas coisas muito importantes para os bancos. Os bancos estavam falindo e o governo norte-americano simplesmente abriu o seu tesouro para os bancos, de modo que o que nós temos hoje é um pseudo-poder político e o poder econômico acima de tudo. Basta vocês, o Pascoal que está aí, ele sabe disso, que o governo brasileiro concedeu R$1 trilhão. E quando a gente reclama um auxílio de R$600, a minha filha é professora universitária e estava dizendo hoje, na minha universidade quer instalar agora o ensino à distância, remoto, e os alunos dizem que não têm condições porque muitos deles não têm falta de condições econômicas. O que se pode fazer? Isso é questão do governo, não é questão da universidade. A universidade tem que prestar o serviço consistente no ensino para os seus alunos. Ela é sensível às dificuldades dos alunos. Ela presta serviço para os alunos, mas ela não tem como atender essas necessidades. Os alunos precisam de computador. A universidade não pode dar computador para os alunos. Bom, de modo que todas as análises econômicas que são feitas com relação à sociedade moderna, aquilo que se chama sociedade moderna, a modernidade ou o modernismo, tem que ser necessariamente pessimistas, como de fato são, na medida em que a gente, olhando para o caminho na frente, a gente vê, não é, Pascoal? Desigualdade, vê a competição, vê o lucro, isso tudo não termina com um sermão. Isso não vai terminar com um sermão. A gente deve caminhar no sentido da meta, que corresponde às grandes conquistas da humanidade nos últimos 500 anos. Nada disso existia nos últimos 500 anos. O liberalismo, o laicismo e o constitucionalismo. Se nós olhamos por aí, necessariamente nós temos que ser otimistas, porque não existiam há 500 anos e vieram para ficar. E a gente olha a crista da onda. Na crista da onda, nós vemos os poderes econômicos. Na base da onda, nós vemos aquilo que efetivamente existe, aquilo que efetivamente é humano e transformador. O iluminismo não acabou, nós caminhamos cada vez mais no sentido da razão, em direção da razão, nós somos sustentados pela razão, e as disputas que nós vemos hoje, as lutas que nós vemos hoje, as lutas sociais que nós vemos hoje, todas são em torno desses temas. Pega o tema do liberalismo. O que a gente vê? Sérgio, concluído, por favor. Concluído. O feminismo, o racismo, o internacionalismo, tudo isso está contido nesse tema. Bem, então, Eduardo, Pascoal, Ubaldo, vocês me desculpem muito. Eu estou falando nisso, evidentemente, não é para criticar, mas é para melhorar diante do que nós vamos ainda viver, enfrentar a nossa e aperfeiçoar a nossa reflexão. Muito obrigado. Perfeito, Sérgio, obrigado. Eduardo, comentar? Não, eu acho que a gente chega num acordo na fala do Sérgio, porque assim há uma dimensão, né, que somos. Eu gosto muito de uma dimensão. Quando o Sérgio está falando de materialismo, nós somos todos feitos de matéria estelar, porque o aquecimento das partículas, né, subatômicas é o que resultou na formação dos átomos, das moléculas, na manifestação de vida, e isso faz com que sejamos portadores da história do universo, né? Nós trazemos o pó das estrelas em nosso organismo, né? Nós temos 13 bilhões de anos na medida em que os átomos não se perdem, mas se transformam. Quando eu falo isso para vocês, eu estou colocando uma dimensão de que há uma dimensão nossa com o planeta, né? Uma que é estrutural, né? E, portanto, não é só racional, ela é uma dimensão total,
né, o cosmo, a vida que defronta-se com o planeta e com tudo à nossa volta. E isso é importante acumularmos na nossa reflexão, né, que nós trazemos toda essa contradição do sistema em nós, no nosso corpo, na nossa esperança, na nossa forma de ver, né, mas é necessário, né, o pessimismo na reflexão para o otimismo nas práticas, né, como diz Gramsci. E é importante que a gente articule os pensamentos. Então, é momento mesmo de unidade dessas reflexões para um pensamento estrutural. E voltando ao que o Sérgio fala, eu concordo também. Não há discussão estrutural sobre produtivismo, não há discussão discussão estrutural sobre o Estado, por exemplo, né? Mas é que foi com cabeça de europeu pensado o evento. A gente acredita muito que agora com a intervenção dos jovens é para modificar alguns processos. Ok. Newton, você pediu a palavra? 3 minutos. Sim, eu quero fazer uma observação sobre esse chamamento do Papa. Isso é muito importante. Trata-se de uma liderança mundial e nós nunca assistimos, na nossa história, na história da humanidade, uma liderança desse porte, preocupada com os rumos do planeta e da economia. Então, de imediato, Pascoal, Ubaldo, as pessoas que se interessaram por esse tema, eu me associei, me liguei imediatamente a isso, né? Porque esse questionamento que o Papa faz, nós temos que aproveitar para debater. A economia de Francisco é uma provocação. Que economia queremos? Então, nós não vivemos uma crise econômica, nós vivemos um estado, uma situação definitiva, com aumento de problemas de depressão, de câncer, de coronavírus, afastamento social, mas nós não podemos ficar parados, obviamente, assistindo o planeta ser destruído, e chorando, e lamentando. Obviamente que não. Então, tem uma posição. Então, eu lembro bem de uma posição, uma fala do professor Paul Singer, para mim, para o Pascoal e para a Márcia, lá no Carioca, comendo pastel de queijo. O professor Paul Singer falava. A gente comentava sobre uma frase que o Eduardo Galeano cita, de um determinado autor, que a gente caminha um passo, a utopia caminha um passo. A gente caminha 2 passos, a utopia caminha 2 passos. E para que serve, então, a utopia, se não para nos colocar em movimento? Cita isso Eduardo Galeano. Aí o Paul Singer conclui. Quando se trata de economia solidária, essa caminhada, nós vamos transformando o cotidiano das pessoas. Então, o que o Papa propõe é a territorialização da luta, da construção da economia. E isso, na Baixada Santista, nós vemos fazendo. Com o Fórum Social da Baixada Santista, com o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, com todas essas ações de anos que as pessoas estão envolvidas. E eu tenho visto aqui na Baixada várias experiências, nós estamos envolvidos nisso, em que há uma mudança concreta na vida das pessoas. Nós não vamos conseguir mudar o capitalismo de uma hora para outra. O feudalismo para o capitalismo foram 300 anos. E da Revolução Industrial para cá, conhecendo a formação do Homo econômicos e de como se dá essa sociedade, tem 200 anos. Nós vamos levar agora, talvez mais uns 300 para mudar isso. Mas a gente vai mudar. E nós temos que começar, como disse o Paul Singer, caminhando. Essa é a proposta que a gente tem. E no Fórum de Economia Solidária, o que nós temos feito constantemente é processo de formação. Formação continuada, porque mudança só vem com formação. Então, quando eu vejo o pessoal das comunidades falar de redes, falar de mudança contra esse racismo estrutural, agindo no cotidiano, isso me dá uma satisfação muito grande, porque isso é produtores rurais que se organizam como Peruíbe, como a Rua Anitta, e são mudanças nos locais que estão acontecendo concretamente e que estão mudando a vida das pessoas. Essa é a grande questão. Nós estamos conseguindo fazer isso. 115 bancos comunitários. É muito difícil construir isso. E afirmo,
Maricá, como disse aqui o Ricardo, não é assistencialismo. Não é. Deixar isso muito claro. Eu vou ser contundente nisso. É renda básica para uma população que não comia, onde as pessoas não têm emprego, então eles ganham lá R$80 cada um, só que em moeda social. Hoje são 35 mil correntistas no Banco Social de Maricá, 3.500 estabelecimentos comerciais que aceitam essa moeda. A economia solidária sendo ensinada no fundamental e no ensino médio, onde se acumula mumbuca para quando acabar o ensino médio a pessoa poder ir para a universidade ou fazer o seu negócio. Isso não pode ser assistencialismo. Quer dizer, se ajuda o Joesley Batista, é política pública. Se ajuda o pobre, é então assistencialismo. Nós temos que acabar com isso. Política pública é de fundamental importância para desenvolver a economia solidária ou qualquer outra economia. Eu quero que me apontem qual é a empresa privada grande que cresceu, ou esse mercado financeiro, essa financiarização muito bem citada pelo professor Sérgio, se não mamando nas tetas do poder público. Nós vamos ter que lutar por isso. E a economia solidária, ela efetivamente transforma a vida das pessoas. No dia 16 agora, nós estamos fazendo o terceiro debate sobre pesca artesanal aqui na Baixada Santista, 18h30. Buscando soluções e estão aparecendo. Nós temos que fazer isso. No dia 17, às 18 horas, nós estamos lançando a carta, o documento do Fórum de Economia Solidária para os candidatos às câmaras municipais e às prefeituras. Porque nós acreditamos que a organização das pessoas junto com a política pública forma o capital social necessário para a transformação. E que nós não vamos conseguir transformar o mundo de uma hora para outra, de um ano para o outro, mas nós vamos conseguir fazer essa transformação da forma que estamos fazendo. Inclusive com disputando corajosamente prefeituras, como a Paula Ravanelli, que está aqui presente, está disputando a prefeitura de Cubatão. Nós vamos ter que apoiar essas pessoas, nós vamos ter que estar junto dessas pessoas, organizando por base. Eu fui membro de um governo nessa cidade de Santos, que o professor Sérgio era o vice-prefeito, que transformou a cidade. Muitas obras que vieram depois, muitas ações que vieram depois, mesmo com partidos considerados de direita, foram construídos naquela época. Ou o único projeto que deu certo como metropolização na nossa região, que foram as ciclovias, quem lançou isso foram os governos. Aquele governo que o Sérgio participou. Então, eu acredito que esse chamamento do Papa ele é de fundamental importância. Isso me enche de otimismo para a luta. Isso enche de otimismo o Fórum de Economia Solidária para a luta. E hoje, a Baixada Santista tem mais de 70 empreendimentos econômicos solidários. Nós estamos fazendo o cadastramento deles. E a gente entende que ninguém nasce formado politicamente para fazer transformação. A transformação tem que ser um processo de formação, de educação política cotidiana. E, nesse sentido, a gente está fazendo pelo Fórum de Economia Solidária, e o Fórum de Economia Solidária também não transformará nada se não tiver articulado com o Grito dos Excluídos, com a Economia de Francisco e com outros movimentos sociais. Assim a gente vai construir efetivamente uma outra sociedade. E eu estou muito otimista em relação a essa possibilidade, porque está muito claro que o neoliberalismo não serve para o Brasil e que os militares também não sabem governar. Uma partezinha. A nossa intervenção mais profunda na estrutura municipal foi a intervenção na empresa municipal de transportes, e que caiu logo no governo posterior ao governo do Dagi. Perfeito, muito bom a participação do Newton. Eduardo, o Newton deu uma grande reforçada, né, em todo esse processo, que é um processo mesmo, né, Eduardo? O que o Papa está propondo, um processo de mudança, de transformação, de revolução, uma verdadeira revolução, né? É isso, e eu acho que até para fixar tudo isso de bonito que o Newton falou, eu não vou nem comentar, eu preciso também ressaltar tudo que ele foi falado. Foi muito importante ter ouvido ele.
Ó, me perdi aqui no chat, deixa eu ver. Tinha uma pergunta É o Pascoal aqui. que vai pedir a palavra. Mas não teve um antes, não? Onde funciona o fórum antes? Quero falar. Tá. E lá em cima, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Me perdi. Tá, vamos passar a palavra para o Pascoal, depois eu vejo aqui a pergunta que eu tinha visto. Pascoal, por favor. Abre o microfone, Pascoal. Abre o microfone, Pascoal. Vamos ver se eu fico nos 3 minutos regimentais. Quando a gente fala em distribuição, não existe distribuição depois que a decisão de investimento está tomada. Quer dizer, você só distribui na hora do investimento. Se você faz uma fábrica de iate, depois você não vai transformar essa fábrica de iate em fábrica de roupa para as pessoas que precisam usar roupas mais simples. A hora que o investimento está feito, a decisão de distribuição está tomada. Agora, para você influenciar na decisão de investimento, você precisa ter uma grande mobilização política. É preciso que haja democracia para valer e muita movimentação junto aos movimentos populares, né? Se você não tiver isso, se a gente continuar fazendo investimento de acordo com o mercado, de acordo com os preços, de acordo com o lucro, jamais nós vamos distribuir alguma coisa. Então, acho que um caminho fundamental para a gente é fortalecimento da democracia, tá certo? A gente precisa ir para a rua e precisa debater muito isso e colocar na hora de votar, colocar as pessoas para votar certo. Porque se continuar votando do jeito que tem votado nos últimos tempos, a coisa vai ficar muito complicada. Nós não vamos conseguir mudar nada, né? Então, acho que todo o nosso esforço tem que ser na hora mas não é fazer política na hora do voto, é fazer política permanente, no dia a dia, né? Durante 1 ano, 2, 3, 4, 10, 15 anos, para que a gente possa voltar a ter uma decisão política que leve a investimentos que realmente façam o perfil de produção bater com o perfil das necessidades. Se a gente não tiver isso, a gente não muda nada. Acho que passei dos 3 minutos também, né? Não, está tudo sob controle, Pascoal. Olha só, obrigado, Pascoal. E antes de passar a palavra aqui para o Eduardo comentar a sua fala, se aqui a pergunta, que tem mais ou menos a ver. Nós já estamos às 8 horas, pessoal. Eu vou estar encerrando aqui as perguntas, tá certo? Com essa agora que eu vou passar para o Eduardo. Deixa eu ver onde ele está aqui. Aqui. A Ângela, ela pergunta assim: na atual conjuntura, será que temos políticos capazes a assumir esse papel, não só no Brasil, mas na economia, mais a nível mundial? Aquilo que o Sérgio tinha comentado, né, que os políticos, né, estão sendo dominados pela a parte econômica. Pediria então para o Eduardo dar uma comentada, né? E uma tarefa meio inglória, né? Porque nossos políticos são todos representantes das elites, né? Mas diga-me lá, Eduardo, por favor. Muito bem, gente. Muito rico o debate aqui, as falas, Newton, José Pascoal, Sérgio. Eu acho que são contribuições gigantescas que necessitam cada vez mais serem ouvidas, né? Eu acho que a gente pode muito construirmos, enquanto esse movimento que o Newton coloca, um movimento territorial, né? Um movimento de chamado do Papa que abarca tantas iniciativas, abarca tantas pessoas, tantos lutadores e lutadoras, ele necessita mesmo de construir uma nova cultura para essa sociedade, e com essa nova cultura a gente consegue habituar
né? Ou, não, habituar não, disputar os campos da sociedade. Um desses é esse que a Ângela coloca, o campo da representatividade política. Nossa democracia burguesa, ela não vive no tempo, o que a gente tem hoje de solavancos políticos, né? Que são ações, que são eleições e frágeis manifestações do poder público no Brasil, e raros as iniciativas como essa que a gente vê de Maricá. Nós precisamos recompor o tecido da representatividade, né? E isso exige repensar o movimento como um todo, ou seja, o movimento da representatividade, né? Nós temos até boas candidaturas, mas sinto os partidos muito desconectados a esse debate que nós estamos fazendo, né? Não se vê esses debates nos partidos populares, esse tipo de discussão. É muito frágil isso, né? Falava até com a Vera, que trabalha um pouco na economia solidária aqui em São Paulo, ajudando a produção de um plano de governo. E ela fala como é difícil eles entenderem isso que a gente está dizendo aqui, né? Da economia solidária, novas economias, democracia participativa, como é difícil, né? Então, nós precisamos recompor esse movimento, esse tecido que está o movimento, né? E o primeiro critério é a constatação, né? Nós estamos aqui num primeiro critério, nós estamos constatando onde é necessário colocar força, na organização popular. E com isso a gente começar a forjar novas candidaturas, novas formas de representação política que deixem inibido, né, essas velhas representações, né? E isso passa também, inclusive, por repensarmos a função do Estado, né? Porque o nosso Estado, além de subutilizado, né, ele é preso a partir da estrutura burguesa de funcionamento, né? Uma nova arquitetura para funcionamento é cada vez mais nós descentralizarmos a função do Estado, né? Quando o Maricá coloca um banco comunitário, ela está começando um processo de descentralização da sua força política, né? Do monopólio econômico sobre eles, sobre os próprios governantes que estão ali. Então, é necessário esse exercício de síntese, né? Para, com a transição, contribuirmos na construção de plataformas comuns. O caminho nunca vai ser somente as eleições, somente a representatividade eleitoral, mas é a recomposição, né, desse tecido que enfraquece os mercados e começa a construir territorialmente força, né? E os movimentos organizados recompõem o movimento, recompõem o espírito, uma energia de época colocada, né? Um espírito de época colocado a serviço da construção coletiva. Sempre foi assim na história da humanidade, né? E a gente precisa confiar, né? Que a gente não pode desistir das disputas eleitorais e conseguirmos colocar gente boa por muitas vezes, mas ela é muito localizada, muito limitada, porque ela necessita de um corpo social forte, organizado, de luta, que consiga fazer as disputas, que consiga fazer, de fato, até a construção de debates muito sérios, e aí sim a gente tem uma amálgama. Por isso que um fórum social é potente, né? Inaugura as reflexões políticas de um território e coloca elas para baixo de si, para que com elas a gente possa caminhar, ganhar musculatura enquanto movimentos sociais. E isso tem tudo a ver com essa cultura do Papa Francisco, né? A cultura do encontro, né? Que é a complementariedade, né? Realmar a economia é buscarmos o ser humano como complementar, né? Todo mundo tenta encontrar sentido nos rumos da modernidade, tateando inseguros, nós tateamos inseguro para onde nós vamos. Porque não há um plano global, mas haverá, sem dúvida, uma resultante sistêmica que emerge das convergências dos atuais processos. E é aí que entramos nós, construindo uma convergência do atual processo histórico que nós estamos vivendo. E essa convergência é as lutas que já acontecem no território e criando articulação entre elas. Por fim, eu queria só comentar uma coisa que é muito importante, que eu acho que além de nos apropriarmos desse espaço de discussão do Papa Francisco, né, com a solidariedade, com a ecologia integral, buscarmos aquilo que é uma dimensão importantíssima para o ser humano, que é a discussão da espiritualidade, né? O povo brasileiro é permeado pela espiritualidade, né, nas suas práticas, espiritualidade plurais, inclusive, sincréticas, muito contrário do dogmatismo que tentam implantar aí
a partir de uma ideia de cristianismo puxada por católicos conservadores e por evangélicos protestantes conservadores. É outro lugar, né? A espiritualidade plural, que dialoga, que dá dimensão à luta, à vida, torna mais leve os processos, né? Porque reintegra o sujeito, as suas angústias, as suas dificuldades, que são esses lutadores e lutadoras que a gente vai ver aí nas nossas comunidades, que a gente quer encantar eles para a luta, mas a gente precisa saber que os processos deles são duros. O endividamento, as brigas, as confusões, e somente a espiritualidade consegue amalgamar essa dor, né, e trazer um processo de libertação. Então, a gente precisa muito trazer espiritualidade para os nossos espaços. Movimentos ecumênicos, momento de oração conjunta, ecumênica de todas as religiões, porque isso alimenta a nossa caminhada. É isso. E que o Papa Francisco também puxa com muita força. Eduardo, aqui a Cláudia, ela ainda colocou uma coisa no comentário que vale a pena a gente colocar, né? Que é a importância da gente observar o modelo, né? Os exemplos dos povos originários, né? E as comunidades quilombolas que há séculos praticam uma economia de autossustento comunitária e ambientalmente sustentável, né? É uma das vertentes também, né, Eduardo, que se busca, né? Dar voz e buscar essa experiência, né, dos povos originários, né? Perfeito, Cláudia. E, inclusive, eu vou até passar para o Baldo e ele repercute com vocês. Quando nós formos fazer o diálogo com argentinos, que vêm da economia popular, o que mais tocou quando eu fiquei sabendo deles é o debate a partir, né, da decolonização, do pensamento decolonial que a América Latina traz com tanta força. Então, vai ser muito legal tê-la junto nesse debate para você contribuir como antropóloga, porque a gente precisa pensar um negócio transdisciplinar para pensar economia, né? Que senão os velhos economistas vêm sempre com as velhas fórmulas, né? E eu gostei de alguém que comentou na barra de comentários aí uma coisa, né? Quando você está entendendo um economista, quer dizer que você não está entendendo nada, né? Porque é verdade, né? O economês é uma coisa louca que te afasta da realidade, né? Valeu. Obrigado, Cláudia. Ok, pessoal, olha só. Antes de passar para o Eduardo, para ele fazer os seus comentários, suas considerações finais, né? Eu vou passar a palavra para o Sérgio, que ele pediu um minutinho, e o Pascoal para fazer o fechamento, em nome de todos, né? Tá bom? Sérgio, um minuto, então. Mas tem que abrir o microfone. Microfone, Sérgio. Microfone. Microfone, Sérgio. Ele está tentando. Não abriu, Sérgio. Não abriu. Tá mudo. O socorro chegou. Os universitários chegaram. Quando ele fala assim, Aí, fala, Sérgio. Aqui. Não tem problema. Porque dava enter. Bom, já passou o minuto que eu tinha pedido. 30 segundos. Olha, dei uma olhadinha no artigo 17 da Constituição Brasileira, que é um artigo fundamental no que diz respeito à criação de partidos políticos. E vejam se a nossa justiça aplica esse artigo ou trabalha contra esse artigo. Leiam o artigo 52 da Constituição Brasileira, que diz que todas as decisões de inconstitucionalidade do Supremo devem passar pelo Senado. A lei decretada inconstitucional pelo Supremo, nos termos da Constituição, continua a produzir efeitos enquanto não for desconstituída pelo Senado. É muito difícil um povo prevalecer sobre as elites que há 500 anos não fazem outra coisa senão desprezá-lo, como nós vemos agora de maneira tão trágica nesta epidemia do coronavírus. Obrigado.
Pascoal, por favor. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Pascoal, suas palavras finais, meu amigo. Você como coordenador do curso. Mas tem que ligar o microfone. Aí, ligou. Já estava ligado. Por mim, acho que a gente podia até continuar um pouco mais, mas quando a gente combina, as pessoas se programam e aí fica complicado. O nosso próximo encontro vai ser dia 28, né? É a nossa nova roda de conversa para continuar esse tipo de discussão. E o material está lá, né, no nosso programa, está lá integralmente, a pessoa não precisa se preocupar que, a partir dali, ele tem tudo para se preparar para fazer a discussão. Eu achei muito boa a nossa reunião de hoje. A gente fica muito ansioso, né, porque a gente vê tanta injustiça, tanta desigualdade, tanta pobreza, que não precisava existir, né? Não precisava existir. Podia estar todo mundo numa boa, né? Mas, no entanto, nós vemos grande parte, a maior parte da população brasileira numa situação calamitosa, né? Numa situação que nos envergonha aqueles que vivem um pouquinho melhor, né? E a gente fica aí tão ansioso que a gente quer resolver tudo, né, numa roda de conversa só, e faz parte todo mundo aqui que participou, né, tem essa ânsia de querer resolver. Mas eu acho que a gente precisa continuar a pensar agora em outros eventos além do curso. A gente pode começar a fazer outras coisas, artigos em jornal, a gente pode artigos em sites, né? O Newton tem publicado muita coisa em jornal. Enfim, existem os movimentos, o movimento de economia solidária, né, que vem se desenvolvendo. Tem muita coisa para a gente fazer. O que a gente tem que levar sempre em conta é o seguinte: do jeito que está muito ruim e nós não queremos deixar essa herança para a nossa juventude, para os nossos filhos e netos, né? Nós queremos um outro mundo para eles, e a semente para eles somos nós que temos que dar, nós que temos que plantar, nós que por muitos e muitos anos fomos omissos, né, na nossa luta. A gente, aliás, fez uma luta muito fraca. Talvez a gente devesse ter feito uma luta muito mais forte, uma luta com muito mais garra e com muito mais persistência. Então, é continuar com esse tipo de trabalho. Dia 28, 18h30, nós estaremos aqui novamente. Eu queria mais uma vez agradecer ao Eduardo, pela tua disposição, pelo teu entusiasmo, né? E contem com a gente lá também, né, nos movimentos que vocês têm. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Estou vendo aqui, né, quanta gente. O Leonardo, né, que passou por um mau momento recentemente. Estou vendo a Conceição, o Silvio, enfim. E eu queria, então, desejar uma boa noite para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima reunião no dia 28. Um abração para vocês. Eduardo, por favor, suas palavras finais aí, meu amigo. Não, agradecer demais. E eu não tinha visto o Silvio, vi a Conceição, não tinha visto o Silvio. Bom te ver, Silvio. Eu tenho uma coisa que é um compromisso que eu falei junto daquela reunião há alguns meses atrás e ressalto agora a importância de, antes de Assis, ter um encontro dos jovens, de alguns jovens, os jovens daqui do estado de São Paulo, com vocês, para nós escutarmos, entendeu? Escutarmos, articularmos o pensamento, refletirmos o processo que vocês fizeram
porque senão vira uma vanguarda sem causa, vira uma vanguarda infeliz, né? Ai, nós somos os jovens, né? Não, é isso, é um processo que tem que ser amarrado bem, e tem a minha palavra que a gente consegue conversar com os jovens e estarmos nesses processos aqui. Tem jovens, né, Ubaldo, daqui da região, da Baixada, acho que é do litoral norte, acaba sendo, né? Não sei. Mas tem jovens que são selecionados de Guarujá, de Ubatuba, que eu lembro, com trabalhos sociais interessantes nos territórios deles e que podem também estar junto aqui para compartilhar. E uma coisa que é importante, eu acho que é um despertar da Laudato Si, a terra e homens e mulheres como sujeitos, né? A terra como sujeito nesse processo. O reconhecimento disso é muito importante, porque é um processo educativo que nós nos inserimos ao trabalhar com os povos, né? Trabalhar com a dimensão da terra na sua integralidade. E é algo que a gente precisa cada vez mais dimensionar na nossa forma de fazer e pensar política. Então, agradeço demais vocês e vamos juntos sonhando e caminhando, como o Newton falou. Muito importante. Opa, pessoal. Bom, então... Baldo, eu posso dar uma última informação? Ô, Newton, fala, meu amigo. Amanhã tem um grupo de pesquisadores que tem pesquisado 3 regiões, Abocaina, Baixada Santista e Tarija, na Bolívia, de como está se dando a organização desses circuitos curtos de comercialização. Aqui na Baixada se vê isso em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Bertioga. Nós já fizemos uma live sobre isso nesse projeto. E amanhã, entre 10 e 13 horas, vai ser Tarija, da Bolívia, de como os bolivianos estão se articulando para criar circuitos curtos de comercialização nesse período de Covid. Quem tiver interessado, eu vou colocar no grupo de WhatsApp e também no grupo do Fórum de Economia Solidária, onde vocês, lá do Facebook, onde tem toda a programação. Então, vai ser muito interessante a gente conhecer como os bolivianos, assim como nós, estão reagindo a esse momento, tentando construir uma outra economia. Ok, pessoal, olha só, eu gostaria que todos abrissem os microfones agora e vamos dar uma salva de palmas aí para o Eduardo, nosso palestrante, que ele merece, não é? Todo mundo, para todos vocês. Uma bela rede. Valeu, pessoal, valeu, boa noite, se cuidem. Valeu, Eduardo. Parabéns a todos. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tudo de bom para vocês. Cuidem. Tchau. Valeu, obrigado. Valeu, Newton. Valeu, Newton. Valeu, Valeu, Sérgio. Valeu, Sérgio. Presentes. É isso. Boa noite. Parabéns. Boa noite, boa noite. Anitta, a gente vai criar abelha sem ferrão e vamos levar o Osmar lá, hein? Para dar um curso. Tem uma abelha. Estamos torcendo por você, hein, Paula? Bumbucão. Osmar, legal, muito bom. Demais, hein? Obrigada. Ô, Clemente, aí presente, hein, Clemente? Beleza. Tchau, gente. Tchau. Eu vou agora para uma live. Um abraço aí, Ubaldo. Beleza, gente. Muito bom. Obrigada, hein? gente. Valeu. Tchau. Nicola. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigado, gente, muito obrigada. Valeu. Márcia disse que eu tenho mania de botar apelido em todo mundo, até no Nicola. Tchau, gente. Muito obrigada a todos. Coloquei muitas Tchau. fotos Muito prazer lá estar aqui com vocês. Da mesma forma. Obrigado. Vamos continuar na luta, que isso dá sentido à vida da gente. Muito boa fala, hein, ô Newton? Obrigado aí, muito bom mesmo. Viu? Legal. Tamo junto. Valeu, tchau. Hein, Márcia? Hein, Pascoal? Deu tudo certo, né? Tá dando certo, né? Eu vou copiar aqui os comentários do chat e vou salvar, né, em algum lugar. Depois eu acho que, Baldo, que automaticamente, quando a gente desliga, ele salva tudo, tá? A gravação e o chat. Mas é bom copiar, para garantir, tá bom? É isso. E você pode desligar já o recording, né, ou a gravação.